Nosso Deus e nosso amado Pai, estamos aqui reivindicando a presença de nosso Senhor Jesus, porque Ele prometeu onde 2 ou 3 ou 10 ou 20 são reunidos em seu nome, que Ele estará no meio deles. Abraçamos, nosso Deus e Pai, esta promessa. E estamos aqui, mais uma vez, para ouvir a sua voz. Queremos, Pai nosso, que Tu possas proporcionar a cada alma aqui, conforme a nossa necessidade espiritual. Fala conosco. Faz com que nós podemos ouvir, entender e praticar a sua palavra. Pedimos estas coisas dando-lhe graças, no nome que está sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. E vamos compartilhar alguns pensamentos do livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, trecho que estou seguro, estou certo que todos nós conhecemos. Filipenses capítulo 2, e vamos começar em verso 5. Filipenses 2 e 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E nosso Deus prometeu que a sua palavra jamais voltará vazia, sem cumprir o seu propósito. E nós abraçamos esta promessa hoje à noite.
nós vamos dividir esta porção em três partes. A primeira parte nos fala da humildade de nosso Senhor Jesus. Como Ele se humilhou. E aqui nós temos 4 graus de humildade. E depois, a segunda parte, se tiver tempo, nós vamos falar sobre este pensamento em versículo 7, tornando-se em semelhança de homens. E a terceira parte seria a exaltação, versos 9 a 11. O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobra todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então este é nosso resumo dessa porção. O Espírito Santo inspirou o apóstolo para recordar, para lembrar para os irmãos sobre o que ele chama aqui o sentimento que houve também no Senhor em Cristo Jesus. E ele explicou este sentimento dizendo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, o Senhor Jesus, sabendo que Ele mesmo é Deus, não pensou que esta posição dele é algo que deve ser abraçado fortemente, mas ele, conhecendo a vontade do Deus Pai, largou, abriu mão a sua glória. E, verso 7, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo. Uma das coisas interessantes estudando a Bíblia é quando podemos estudar em mais de um idioma. E por ter a Bíblia em português, em espanhol e em inglês, muitas vezes eu falando personalmente, o meu estudo particular em casa é bastante enriquecido quando eu posso confirmar o que a palavra de Deus está dizendo em mais de um idioma. Então, aqui em verso 7 diz, em português, antes a si mesmo se esvaziou. Alguém aqui tem
o novo versão internacional? Por acaso? Não? Na nova versão internacional, hein? Aniquilou-se. Este é outro. Aniquilou-se ou a nova versão internacional diz que ele se fez nada. Ele se fez nada. A versão em espanhol diz o seguinte: ele se despojou a si mesmo. Ele se despojou. A palavra despojar é a mesma palavra, mas tem um sentido diferente em português. A palavra despojar são escritas da mesma forma. Despojar. Ok, então esta é a nova versão internacional. Então está usando a mesma linguagem do português. Esvaziou-se, aniquilou-se, tornou-se nada e, em espanhol, ele se despojou a si mesmo. E vamos olhar nesta palavra em espanhol, porque é bastante interessante. A palavra despojar em português quer dizer o quê? Despojar. Eu fiquei um pouco surpreso porque eu pensei que a palavra teria o mesmo sentido em português como em espanhol. Mas é diferente. Despojar em português quer dizer saquear ou roubar. Mas em espanhol, despojar quer dizer tirar a roupa. Ou, um outro sentido em espanhol seria renunciar o seu direito. Então, o Senhor Jesus, junto com o Pai, teve a glória de Deus. E ele se renunciou esta posição para ver a este mundo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Para entender este pensamento um pouco mais, vamos para João, o Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. E nesta porção que nós vamos ler, encontramos o Senhor Jesus dando um exemplo de humildade. Ele, sendo o líder do grupo, os 12 discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Mas antes que nós passamos a ler esta porção, eu gostaria de enfatizar, de salientar, de dar ênfase
há 4 porções, antes que lemos tudo. A primeira porção está em verso 1. A última parte de verso 1 diz o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Vamos ler de novo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma outra tradição disse: tendo amado os seus, mostrou-lhes a extensão do seu amor. Então, vamos lembrar esta porção. Segundo, verso 3. Sabendo este, que o Pai todo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ponto número 2. Ponto número 3. Estas são porções que, depois de ler esta parte de lavar os pés, nós vamos voltar para procurar entender. Verso 7, terceiro ponto. Jesus falou para Pedro e os discípulos, enquanto estava lavando os pés, ele disse: o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-los-ás depois. E o último ponto é este. Em verso 12, a última parte do versículo 12, o Senhor Jesus fez uma pergunta: compreendeis o que vos fiz? Compreender, ele acabou de lavar os pés dos seus discípulos. E exatamente como o Senhor Jesus fez esta pergunta aos seus discípulos, o Espírito Santo está fazendo esta pergunta para nós hoje à noite. Será que nós sabemos o que ele fez quando lavou os pés dos seus discípulos? Vamos ler. Capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou
a vestimento de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Algo importante. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-se Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isto que me disse, isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? O Senhor Jesus deu uma demonstração de humildade, mas eu vou avisar que se concentramos nossa atenção em el feito do Senhor Jesus de lavar os pés, se nossa ótica, se nossa atenção é para a lavagem dos pés, nós estamos perdendo o que o Senhor Jesus queria ensinar, não somente aos discípulos, mas para todos nós. Por que o Senhor Jesus, por que o Espírito Santo chama nossa atenção? Que o Senhor Jesus avisou os discípulos: o que eu estou fazendo? E o que ele estava fazendo foi algo muito fácil de entender. Ele tirou seu vestimento, derramou água, baixou e lavou os pés dos discípulos. Mas ele falou para seus discípulos: o que eu estou fazendo aqui, lavando seus pés, vocês não vão entender agora, mas vocês vão entender depois. E quando ele terminou de lavar os pés, ele chamou a atenção deles mais uma vez em verso 12, dizendo: compreendeis? Será que vocês estão entendendo o que eu estou ensinando? Compreendeis
o que vos fiz? Então, uma das coisas que vamos fazer hoje à noite é procurar entender o que o Senhor Jesus queria ensinar, não? Que queria ensinar os seus discípulos e queria ensinar a todos nós hoje à noite. Vamos voltar para o primeiro ponto que chamamos atenção. Verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma pergunta. Você acha que quando o Senhor Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, Ele estava mostrando para eles a extensão do seu amor? Eu diria não. Ele demonstrou a extensão do seu amor quando ele foi à cruz de Calvário e morreu em seu lugar, em seus lugares e também em meu lugar e em seu lugar também. Vamos observar o que eu gosto de citar como a precisão das Escrituras. As palavras que encontramos na Bíblia não são palavras que estão aqui por acaso. O escritor usou palavras que tudo que está escrito aqui tem sentido. Então, vamos agora e vamos ver esta precisão. Nota que a palavra de versículo 4. O Senhor Jesus levantou. Quer dizer que então que ele estava sentado. E ele se levantou. E tirou a vestimento de cima. Tomou água, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés. Então, a única coisa que a palavra de Deus não deixou claro é que para lavar os pés, ele tinha que baixar, não? Como temos em João capítulo 8. Em João capítulo 8, quando o Senhor Jesus, quando a mulher que foi tomada em adultério foi apresentado a ele, disse que João capítulo 8, verso 6. Capítulo 8, verso 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E depois
Verso 8, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então o Senhor Jesus levantou, tirou o vestimento, derramou água, se baixou, se baixou e lavou os pés. E depois, vamos para o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? O Senhor Jesus, para deixar isso bastante claro, o Senhor Jesus não estava ensinando os discípulos que se lavamos os pés uns dos outros, isso não tem problema com isso. Eu não estou sugerindo que eu não sei, mas se esta igreja aqui reunida, se vocês têm este costume de lavar os pés, não tem nada errado com isso. A única coisa que eu estou chamando a atenção é que esta porção aqui tem uma importância bem mais do que na ótica de lavar os pés. E o que o Senhor Jesus estava mostrando foi o que Ele fez para salvar a nós outros. Ele levantou, vamos ver de novo, verso 4. Levantou-se da ceia. O Senhor estava junto com o Pai, na glória do céu, vestido de majestade e de glória. Aleluia, glória a Deus. E ele se levantou quando o Pai disse: a hora tem chegado para você, meu filho, participar da humanidade. Ele se levantou, tirou o vestimento, deixou a sua glória, deixou a sua majestade. E que foi que ele fez? Ele se baixou. Tomou parte da nossa humanidade. E lavou os pés dos discípulos, e depois, verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes de novo, se vestiu de novo, e voltou. E isso é exatamente o que ele fez. Veio ao mundo, salvou a humanidade e voltou ao seu lugar, à destra do Pai. Glória a Deus. Nota verso 3, que nós salientamos no início. Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera do Pai, de Deus, e voltava para Deus. Isso é, versículo 4, ele tirou o vestimento, veio do Pai. Versículo 12, levantou,
tomou as vestes e voltou ao seu lugar. Aleluia. Voltou ao destro do Pai. Então, o que o Senhor Jesus... É uma pena que quando lemos esta porção da palavra de Deus, ficamos com nossa ótica em lavagem dos pés. E isso, mais uma vez, não estou dizendo que isso não é importante. O Senhor Jesus disse, porque eu tenho feito isso com você. Ora, se eu, o Senhor, o Mestre, vos lavar os pés, também vos deves lavar os pés uns aos outros. Mas como podemos lavar os pés uns aos outros? Você lembra que o Senhor, que o Espírito Santo falou? Pai, tendo amado os... verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E no fim do capítulo 13, ele deu um novo mandamento para seus discípulos. Capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que ele nos amou? Sacrificialmente. Ele nos amou de tal maneira que deixou a sua glória no céu para ver a este mundo. Se tirou, em espanhol, se despojou. Ele se desnudou da sua glória para ver a este mundo. Este é o ensino de João capítulo 13. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Ele nos deu mandamento. Nós devemos amar uns aos outros. E quando amamos uns aos outros, como Ele nos amou, estamos fazendo mais do que lavar os pés de nosso irmão, de uns aos outros. Então agora regressamos para Filipenses de novo. Filipenses, vamos lembrar. Em Filipenses nós temos 4 graus de humildade. 4 graus de humildade. O Senhor Jesus, sendo Deus, como lemos em João capítulo 13, tirou a sua glória e a sua majestade para ver este mundo. Este é o primeiro grau de humildade. Ele, sendo Deus, se virou homem. O verbo, João capítulo 1, o verbo se fez carne. Primeiro grau de humildade. Segundo grau de humildade. Ele participou de nossa humanidade, virou homem, mas não chegou como rei, como uma pessoa importante. Ele
tomou, segundo Filipenses, ele tomou, assumindo a forma de servo. Isso, em João capítulo 13, isso é ele se baixou para servir. Ele tomou parte, participou da nossa humanidade e tomou a forma de um servo. Terceiro grau. Dois graus, podemos dizer assim, 2 graus em seu nascimento. 2 graus na sua morte. Em seu nascimento, participou da nossa humanidade. Deus se fez carne. E tomou a posição de um servo. Na sua morte, ele tomou mais 2 graus de humildade. Diz aqui, a si mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente à morte. Pensem nisso, meus irmãos. A morte não tem domínio sobre ele. Deus não pode morrer. Mas ele, para nos salvar, se humilhou a participar da morte para nos salvar. E não morte qualquer. A morte dele não foi uma morte natural. Foi uma morte violenta. Foi uma morte, como nós vimos domingo, onde o seu sangue foi derramado na cruz de Calvário. A morte sangrenta, a morte violenta. A Bíblia diz, a morte da cruz. A morte da cruz. Aleluia. Segundo ponto. Se lembram, Filipenses 3, nós dividimos em 3 partes. A primeira parte, 4 graus de humildade, ou podemos dizer 4 graus de humilhação do Senhor Jesus. Só uma coisa em verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Em verso 7, tem uma palavra em grego. Eu não sou... eu não gostaria de dar a impressão que eu sou um estudioso em grego. Não.
Mas os estudiosos em grego dizem que tem uma palavra aqui, quando fala do Senhor Jesus, em verso 7, a Bíblia em português dá a entender que ele mesmo tomou a decisão de tomar a semelhança de homem, tornando-se ele mesmo em semelhança de homem. E a palavra usada aqui é ginokomai, isso é grego, não tem que lembrar isso. Mas esta palavra quer dizer algo, quer dizer uma metamorfose, uma transformação. Começou com uma coisa e acabou com outra. Então, ele era Deus e se fez homem. Uma transformação. Para falta de uma palavra melhor. O interessante é que os tradutores da Bíblia não conseguem, não têm consenso sobre como este verbo em grego deve ser traduzido. Então eu diria 50%. 50% das traduções dá a entender que Deus fez o seu filho homem. Outros 50%, o filho se fez homem. Nova versão internacional. Pode ler versículo 7 para nós, se tiver. A nova versão internacional. De novo. Ok. Igual a. Então vou lhe mostrar 3 exemplos e nós vamos deixar isso porque como eu pensei que das versões em português talvez mostrou isso melhor. João capítulo 1. João capítulo 1. E versículo 14. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Dá a entender que o verbo, a pessoa de Cristo Jesus, ele se fez carne. Foi ele que estava tomando a ação de transformação. Outras traduções dizem assim: e o verbo foi feito carne. Outro exemplo, e nós vamos deixar isso. Em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3.
Todos estes versículos usam o mesmo verbo, ginokomai. Verso 13, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldade, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. E a 50% das versões no mundo dizem que ele, não que ele próprio se fez maldição, mas que ele foi feito maldição. Por que estamos citando esse? Vamos regressar para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta porção em Filipenses capítulo 2 parece que Paulo foi inspirado por uma porção em Isaías. Em Isaías capítulo 45, Isaías 45, Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Nota verso 23. Diante de mim, se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Isaías 45 está falando Deus Pai. Jeová está falando. E ele diz: diante de mim, toda língua, todo joelho dobrará, e toda língua confessará ou jurará. A palavra está, a inspiração, a escritura, vamos colocar assim, a escritura que inspirou Paulo a falar que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, foi este versículo em Isaías que falou de Deus Pai. E nota que Filipenses está dizendo: todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. Isso quer dizer, isso não está falando da sua senhoria. Está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Nós vimos uma porção similar em Romanos capítulo 10, quando nós lemos este versículo. Muitas vezes esquecemos o que a palavra de Deus está nos ensinando. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Vamos lembrar que Paulo estava, quando ele escreveu estas palavras, tinha em mente seus irmãos em Cristo, os judeus. Nota verso 1 de Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Dos judeus, seus irmãos. A favor deles é para que sejam salvos. Então, Paulo está dizendo aqui: se com a tua boca confesses que Jesus é Deus, se confessar, isso é que os judeus não podiam aceitar. Confessar que Jesus é Deus. E só mais o último versículo. Este versículo usado Isaías 45, encontramos também em Romanos capítulo 14 e verso 11. Romanos 14, 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará toda joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, irmãos, chegamos ao fim desta porção de Filipenses. Eu espero que na próxima vez, que tu tienes a oportunidade de ler Filipenses capítulo 2, que o Espírito Santo lhe dará uma nova visão sobre o que o Senhor Jesus fez na cruz de Calvário para nós outros. Os 4 graus de humildade, de humilhação que Ele tomou para nos salvar. Lembrar que aquela porção sobre a lavagem dos pés, não que o ensino do Espírito Santo é sobre o que Jesus fez, fazendo estes 4 graus de humilhação, que Ele deixou a sua glória para participar da nossa humanidade e ir àquele lugar chamado Calvário, onde Ele derramou a sua vida, derramou a sua alma até a morte para nos salvar.